Olá, eu sou a Natália e esse é o podcast Eu Sozinha. Aqui nesse podcast vai ser o lugar onde eu vou compartilhar agora com o mundo as conversas que até então só aconteciam dentro da minha cabeça. Eu espero que você fique aí, me faça companhia e quem sabe você não compartilhe um pouco desses pensamentos também. Esse é o primeiro episódio do podcast Eu Sozinha. Talvez esse episódio e esse próprio podcast não cheguem a lugar nenhum e a nenhuma conclusão, assim como nesse momento que eu me encontro da minha vida. Mas acho que o objetivo nem era esse, eu só queria falar umas coisas aí e eu decidi fazer esse podcast porque eu queria compartilhar essas coisas e quem sabe alguém aí do outro lado possa compartilhar delas também. E às vezes eu sinto que quando eu tô falando, quando eu falo, o pensamento se torna mais permeável e eu consigo entender melhor aquilo que eu tô pensando, quando eu vejo isso pra fora de mim. Mesmo que isso não aconteça, e mesmo que eu sinta que isso não está acontecendo, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa de diferente da minha vida agora. E que me dê uma sensação, nem que seja breve, de que eu sei do que eu tô fazendo da minha vida, mesmo sabendo que eu não faço ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. E acho que eu nem tô buscando um sentido pra vida através disso. Eu só queria falar mesmo. Sabe quando a gente só fala e desabafa, mas não necessariamente a gente tá querendo que alguém ofereça uma solução? Eu não sei nem se em algum momento da minha vida eu realmente soube o que eu estava fazendo, mesmo quando eu achava que eu sabia. Eu tinha pensado em alguns possíveis títulos para esse primeiro episódio e me veio à cabeça um trecho da música Take 10 do Black Alien. Acho que a música em si, se você nunca ouviu Black Alien, fica aí a dica. Então eu acho que assim, a música em si não fala necessariamente exatamente sobre o que eu vou falar aqui, mas esse trecho em específico conversa muito em como eu tô me sentindo nesse momento. No trecho ele fala sem rumo, sem remo, no nada mesmo. Só que o Black Alien fala com o sotaque carioca dele, só que eu vou poupar vocês e a mim mesma dessa vergonha de querer tentar falar com esse sotaque. E é assim que eu sinto que eu tô levando, tô vivendo a minha vida. Me perguntando se em algum momento ou se esse tempo todo eu me iludi sobre se eu poderia ter algum tipo de controle sobre a minha própria vida, sobre as minhas escolhas e as consequências dela, né? Eu tô naquele momento em que voltar não é uma opção, porque não tem nem pra onde, e seguir é obrigatório, eu tenho que seguir porque não tem outra opção, só que eu não sei nem pra onde nem como. Eu me sinto cansada, e sabe aquele momento em que o cansaço acontece junto com o sentimento de estar perdido? Eu acho que é bem nesse momento que eu me encontro. Eu sempre achei que fazia parte da vida tentar encontrar um sentido para ela. Pelo menos para mim, isso sempre foi importante. E é lógico que eu conheci várias pessoas que isso não parecia ser uma preocupação, não parecia ser uma questão, e que para essas pessoas viver era o bastante, viver já era o suficiente. E eu queria que fosse. No fundo, eu acho que. Eu nem acho que eu acho. Eu queria sentir que viver deveria ser o suficiente, mas eu não consigo só, tipo, só existir.
e às vezes nem existir eu consigo. E para mim, essa questão de buscar um sentido para a vida sempre foi presente desde que eu me lembre, desde que eu era só uma girininha. Muitas das escolhas que eu fiz porque eu achei que me ajudariam a encontrar esse sentido ou me ajudariam a encontrar algo assim que eu sentia que estava me faltando na vida. Isso tem tantas camadas, né? Tem esses desejos, eles têm nuances que são sociais, ambientais, subjetivas, e eu acho que tem um lugar onde tudo isso converge, e, no meu ponto de vista, né, claro. E assim, acho que eu perdi o rumo. Eu acho que eu perdi o rumo, mas eu acho que talvez eu nem tenha tido esse tal rumo, sei lá. Eu tô nesse momento da vida em que parece que todas as escolhas que eu fiz foram erradas. E eu me pergunto, mano, será que eu tava errada o tempo todo? Ou essas escolhas que eu fiz, que me trouxeram até aqui, eu olho e penso, mano, onde que eu errei? Será que em algum momento eu acertei? Porque às vezes, na maioria das vezes, parece que não. Parece que ou eu fiz várias escolhas burras, ou fiz uma escolha burra que determinou tudo que eu tô vivendo agora. A gente cresce ouvindo que a gente precisa fazer escolhas, né? E que a gente precisa ser assertivo e direto e que a gente não pode falhar com essas escolhas. E que essas escolhas elas dariam uma estruturada, um rumo mais estruturado para nossa vida. E em que em algum momento tudo ia se encaixar, tudo ia estar tudo bonitinho, tudo ia fazer sentido. As escolhas que a gente toma aí na matéria, no viver a vida, elas iam também fazer com que aquilo que está por dentro se estruturasse também. Como a gente vai se sentir em relação à vida, sabe? Tudo vai fazer sentido, não vai existir mais vazio, não vai existir mais esse sentimento de que falta algo mesmo. Quando eu era uma pequena garota, eu via a vida de uma forma que eu acho que até, sei lá, iludida, enganosa, de que parece que o tempo, o futuro continha uma esperança, sabe? Parecia que o futuro poderia ser o que eu ou o que a gente quisesse. E que tombo, né? Mas que tombo, não é mesmo? Mesmo tentando o tanto que a gente tentou, mesmo tentando, ainda assim chegamos a lugar nenhum e o vazio é gigante. E o que um dia parecia que ia ser possível preenchê-lo. E preenchê-lo com coisas tipo trabalho, uma carreira bem-sucedida, seja lá o que isso signifique hoje em dia, um diploma. Só que aí chega um momento onde nada disso tem sentido, nenhuma dessas escolhas que a gente faz, nenhuma das escolhas que eu fiz em relação a tudo isso hoje faz sentido. É claro que eu não sou a mesma pessoa que iniciou todo esse processo, né, há muitos anos atrás, mas eu achava que algumas escolhas poderiam ser mais seguras e que poderiam, inclusive, de me assegurar aí do futuro. Eu não achava, quando eu era mais nova, eu não achava que um dia eu ia ter a oportunidade de ir para a faculdade, mas eu consegui, eu felizmente consegui realizar isso. E aí
é o momento que você sente, agora vai, agora minha vida vai se encaixar, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir uma carreira bem-sucedida nisso aqui que eu escolhi, e aí o resto a gente vai mantendo. E eu achava que eu estava fazendo as escolhas certas na minha vida, sabe? Essas escolhas que pudessem, que pareciam que iam assegurar o meu futuro material, o meu senso de identidade. Eu achava, eu achava, por exemplo, que ter uma carreira era importante. Hoje em dia, eu não defino a minha existência ou a minha vida como um todo de nenhuma forma através do meu trabalho. E eu sempre entendi como importante ter uma carreira, porque eu achava que através disso que eu ia conseguir ter uma vida diferente da que eu tive até então. Uma vida de instabilidade financeira, enfim, perrengues que muitos brasileiros aí vivem. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, ou até quando eu era ali uma jovem adulta, eu achava, né, que fazer esse caminho de ir para a universidade, me formar, encontrar uma profissão e ter uma carreira dentro dessa possível profissão, que através disso eu ia conseguir ter uma vida melhor financeiramente, materialmente, e tudo mais. E eu achava que através disso muitos outros caminhos iam se abrir e fazer sentido. Para que eu encontrasse um sentido daquilo que eu sempre busquei, sabe? E eu também queria uma vida diferente para ter acesso a coisas que eu não sabia, não ter acesso a coisas que eu não tinha. Eu queria poder coisas simples, sabe? Comer o que eu quisesse na hora que eu quisesse, eu queria poder viajar, eu queria ter uma casa própria para não ter que viver de aluguel, porque só quem viveu ou quem vive de aluguel sabe que é um perrengue, né? É um perrengue ter essa grana para esse tipo de investimento, mas também a realidade que eu vivia era de não saber se no mês que vem eu ia ter essa grana e eu e a minha família aí teríamos um lugar para morar. Então eu queria ter uma vida diferente disso que eu vivia, eu queria uma vida com um pouco mais de segurança nesse sentido. Aí eu não sei se essa minha vontade de ter essa vida diferente, eu não sei se era ingenuidade, porque eu não entendia de fato como o mundo se constitui, se eu fui levada a acreditar que era possível ter uma vida melhor, porque isso é inclusive muito conveniente para o capitalismo, né? Vender essa ideia de que é possível, né? A ideia da conquista, a ideia dessa mobilidade social. E a minha parada não era pertencer a um grupo, a uma classe social da qual eu não vim, mas eu queria ter acesso às coisas do que eu falei, tipo, viajar, e eu queria ter uma vida minimamente digna. E o capitalismo, ele usa isso como uma forma de, não só de vender essa ideia, né, da mobilidade social, de que isso é possível, mas também faz com que a gente se mantenha preso a um sistema, a uma forma de existir que a gente entra num modo de sobrevivência, né? A gente troca nossa alma, a gente troca nosso tempo, que é o que a gente tem de mais valioso. Eu acho que hoje em dia a gente está entendendo cada vez mais, né, com as reivindicações do fim da escala 6 por 1 e tal, a gente está entendendo o quão valioso o nosso tempo é e que dar todo o nosso tempo e a nossa vida para o trabalho, somente para o trabalho, para ter o mínimo, cara, isso não vale. E às vezes o capitalismo também vende sonhos que às vezes não são nossos, né? A gente só acredita e a gente ali por osmose vai absorvendo e achando que isso é a nossa vida ou deveria ser a nossa vida também.
com tudo isso eu me pergunto se a gente é de fato livre. Se somos livres de fato nos nossos desejos, tanto por aquilo que a gente deseja, tanto por aquilo ou como a gente pode conseguir viver esses desejos. Mas no fim de tudo, eu só queria poder ter o básico para viver com dignidade. E corta para os dias atuais, eu sem trampo e totalmente maluca da cabeça. Aí será que o erro foi acreditar que era possível e que existe esse folclore aí, né? De tudo que tudo depende só da gente. Mas não é bem assim, né? Ao longo dos anos, muitas das coisas que eu acreditava, muitas das minhas vontades mudaram. O mundo, obviamente, mudou, principalmente pós-pandemia. E a gente vive numa rapidez que, ao mesmo tempo, a gente tenta se adaptar e entender e viver isso que está acontecendo. E, e por isso, parte de mim acha que é incoerente achar que as escolhas que eu fiz há muitos anos atrás, elas vão continuar conversando com a pessoa que eu me tornei e que eu sou hoje. Mesmo sabendo que eu mudei muito e só que assim outra parte de mim acha que algumas coisas deveriam estar mais asseguradas e certas. A decepção da vida adulta, né? O sentimento de falha, de erro, do atraso e que a vida não foi nada do que nós almejamos, do que a gente planejou. Agora, tipo, lide com isso. Toma aí um prescrito pra fingir que tá tudo bem. Será que é por isso que eu consigo responder que eu tô bem? Ou é só cinismo da minha parte? Às vezes eu sou cínica, eu confesso. E às vezes eu sou mais do que eu gostaria. Mas aí eu nem sei se existe a possibilidade de algo estar certo ou dar certo, ou se tá tudo propenso ao erro. Eu sou milenial e eu acho que a minha geração cresceu sob uma crença de que as escolhas que a gente tomasse, que a gente fizesse, elas não poderiam ser repensadas ou descartadas, ou simplesmente a gente não poderia tentar algo novo de novo. Mas eu também acho que a gente cresce com essa ilusão de que as coisas se encaixam e se sustentam no tempo e com o tempo, mas não é verdade. A gente descobre que não é verdade, no meu ponto de vista. Também existe uma noção de que as coisas elas só são válidas e só deram certo pelo tempo que elas duram. Então tudo deveria ser para sempre, né? Hoje em dia a gente tá num momento em que o tempo das coisas ele é questionável nesse sentido do tempo dar valor às coisas, pelo menos eu acho também. Então tudo deveria ser estável, estático para sempre, relacionamento, emprego e todo esse comprometimento que a gente deveria ter. E não importa o quão infeliz você esteja, o quão bosta esteja tudo, todo esse comprometimento que você tem, ele é entendido como uma demonstração de caráter. É tipo assim, a gente sabe que a pessoa tal tá num casamento que já deu fim, já acabou. Num emprego que a pessoa odeia, todo mundo sabe que tá tudo fodido, que a pessoa tá totalmente infeliz. Mas, ai, olha como ele é comprometido, olha como ele é de bem, porque ele tá há mais de 20 anos com a mesma pessoa, na mesma empresa, com o mesmo casamento. Não importa como tudo isso se deu e como tudo isso acontece e se dá e faz a pessoa se sentir. Mas, olha só que cidadão de bem, olha só como ele prosperou. E aí, a que custo que a gente sustenta ideias que não nos servem, que no cerne elas estão vazias, vazias de sentimento, vazias de sentido. A que custo a gente sustenta isso?
A gente tem que manter uma idealização do que já até deixou de ser totalmente nossa, né? A gente idealizou uma coisa que já perdeu sentido para nós, mas que para o mundo ela continua daquela forma. E para sustentar a imagem, caráter e, tipo, óbvio, por medo de deixar e por medo de ir embora. Eu tenho a sensação de que o mundo tá sempre esteve um passo à frente de mim e que eu nunca ia conseguir alcançá-lo. Eu me sinto sempre atrasada, cara. Sempre me sinto atrasada, tipo, tô atrasada pra minha própria festa, tá ligado? Eu acho que eu sempre comecei tudo tarde. E eu comecei quando eu podia, mas isso não é levado em consideração. Quando eu podia, não era quando o mundo queria, ou quando o mundo achava que era o certo pra mim. E eu me sinto atrasada porque eu não consegui as coisas que eu achei que eu conseguiria até essa altura da vida. E acho que não é só por isso, não é só por eu não ter conseguido, mas parece que as coisas que um dia eu desejei que se encaixassem, elas não se encaixam e nem aquilo que se encaixou um dia se encaixa mais. É isso que me leva a pensar que as escolhas que eu fiz foram erradas, porque tudo que eu planejei até então não deu certo, ou pelo menos não deu certo da maneira que eu imaginei que daria. As escolhas que eu fiz há muitos anos atrás, eu fiz porque eu achei que eu ia chegar nesse momento e tudo faria mais sentido e minha vida seria diferente do que eu queria que ela fosse. Ela teria mais sentido, mas eu acho que não tem. Nesse momento, a minha vida, a vida parece ter sentido algum. E será que eu teve? Ou eu fui só vivendo como eu pude? E é isso, sem rumo, sem remo, sem nada. E quando a gente chega no fim, acho que é normal a gente se sentir desorientado por não saber para onde seguir.